Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Masa Moss. Neste vídeo vamos analisar os pronunciamentos de Samora Machel Jr. em relação às manifestações e também vamos tentar trazer algumas ideias referente a como travar essa onda das manifestações. Mas antes do vídeo, queremos de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal. E assim que ainda não se inscreveu, pedimos que acione o sino das notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os demais que se interessam com as nossas informações. Como disse na introdução, Samora Machel Jr., o filho do ex-presidente Samora Moisés Machel e o membro sênior do partido Frelimo, pronunciou-se em relação à onda das manifestações que iniciaram após as eleições de 2024. Samora Machel Jr. disse que a onda das manifestações que persiste até a este momento deve-se à má funcionalidade das instituições. Que lições podemos tirar em relação a estes pronunciamentos? Por um lado, isto é um bom sinal quando é um membro do partido Frelimo que sai a se pronunciar frente a esta onda das manifestações e a reconhecer qual é a verdadeira causa dessas manifestações. Porque se formos a ver, não são tantos membros do partido Frelimo que saem em público para levantar a causa das manifestações. Se um membro sênior do partido Frelimo que sai em público a reconhecer a causa das manifestações, este é um sinal positivo e até certo ponto é um sinal de humildade e reconhecimento perante ao povo moçambicano da causa pela qual os mesmos estão sempre às ruas, estão sempre a se manifestar perante aquilo que vê como sendo algo injusto. Quando ele fala a má funcionalidade das instituições, certamente nós podemos deduzir quais são essas instituições que deveriam ter feito aquilo que é o seu dever, mas que não o fizeram. E podemos mencionar algumas instituições que fizeram com que estas manifestações persistam até ao momento. Temos, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições, o Conselho Constitucional, o STAI, o Ministério Público, temos o Ministério do Interior. Então, todos esses ministérios, não é, estão, em algum modo, a acelerar esta onda de manifestações, não é? Por quê? Porque tivemos eleições e, pelo nível das fraudes, pelo nível das irregularidades, as instituições acabaram passando por cima de todas as irregularidades e foram validar as eleições, não é? O nível das irregularidades afetava efetivamente a regularidade das eleições. O normal, além de reconhecer o outro candidato como vencedor ou como perdedor, o normal seria que o Conselho Constitucional invalidasse os resultados. Mas não é isso que aconteceu. Não é? Todo mundo soube, acompanhou e alguns presenciaram essas fraudes eleitorais, não é? Mas mesmo assim, o Conselho Constitucional definiu e validou essas eleições, deliberando
o Daniel Chapo como o legítimo vencedor das eleições, enquanto que, por outro lado, Venâncio Mondlane sempre disse que era o legítimo vencedor através da contagem paralela feita pelo seu departamento. E os apoiantes de Venâncio Mondlane têm efetivamente a reivindicar este ato, esta deliberação desses resultados. É exatamente essas instituições a que se refere que criaram situações com que as manifestações continuem. Porque o que estamos a ver? Estamos a ver, sim, Daniel Chapo, o presidente, já foi legitimado, não é? Já foi legalizado pelo Conselho Constitucional, o órgão máximo, mas que a sua governabilidade está sendo colocada em causa devido à onda das manifestações, devido às ordens que não têm sido cumpridas. Temos verificado até o momento não pagamento das portagens, ou seja, às vezes quem paga quem quer, quem não quer não paga. Estamos a ver barramento, o bloqueio das estradas. Nós estamos desde ontem a estrada em Bobole, a estrada número 1 está bloqueada. Estamos a ver a fiscalização pela população dos estabelecimentos comerciais sobre elevado custo de vida, elevados preços nos produtos da primeira necessidade. Mas está aí o presidente, estão aí os seus ministérios que não estão a se pronunciar frente a isto ou por outra para frear esta fúria popular. O que está a acontecer são simples notas de repúdios internos, ou um analista sai e defende o partido e o outro sai, critica, sem, no entanto, haver uma resposta clara que afeta diretamente a vida direta do povo. É verdade que o presidente Daniel Chapo e o seu governo já lançou o programa dos 100 primeiros dias da sua governação. Se formos a ver tudo que está, a maioria dessas primeiras medidas dos 100 dias, não tem muitos aspectos que afetam diretamente ao povo, que consolam diretamente ao povo para ao menos frear esta fúria, não é? Então, temos que reconhecer este caráter de Samora Machel Júnior ao se pronunciar, ao reconhecer que as instituições que deveriam ter freado esta situação não frearam esta situação. Portanto, por isso que as manifestações ainda estão a continuar até ao momento. Então, é de louvar este aspecto, não é? Principalmente por ser um membro sênior daquele partido. Quanto ao segundo ponto, bom, surgem muitas perguntas, porque é verdade que as manifestações estão a acontecer, mas nem todos querem que as manifestações aconteçam. Então surge a pergunta: como frear ou como acabar com as manifestações? A ideia não acabar as manifestações a nível constitucional, mas não acabar as manifestações como tal, sejam elas pacíficas ou sejam elas que têm subido o tom de serem manifestações violentas. Mas a ideia é como parar com as manifestações. Bom, as ideias são várias, não é? Primeiro, efetivamente reconhecer a causa dessas manifestações e por aí trilhar para uma solução que olha para a causa das próprias manifestações, porque uma resposta a uma situação
tem que ser resposta à causa dessa situação. Então, primeiro temos que entender qual é a causa das manifestações. A primeira causa é da verdade eleitoral. E que esta verdade eleitoral foi suscitando outras causas remotas. Ou seja, a verdade eleitoral foi uma causa imediata para suscitar as demais causas em que o povo esperava para um dia sair às ruas e reclamar. Então, temos a causa imediata, que foi a verdade, que é a verdade eleitoral, e que esta causa veio suscitando as causas que há muito tempo o povo precisava de sair e discutir ou manifestar-se perante a estas causas. Portanto, quanto à primeira causa, não é? Que é a causa imediata, que é a verdade eleitoral, nós sabemos quem é o responsável, não é? Ou quem é que está em frente desta motivação popular. Certamente, mais do que o fingimento, é o Venâncio Mondlane. Não é? O Venâncio Mondlane, há que reconhecer que este é o motor, não é? O motivador, o despertador deste povo que está nas ruas. Então, o governo, na pessoa de Daniel Chapo, é preciso que seja humilde, não é? E que aproxime-se ou chame o Venâncio Mondlane para com ele discutir. Como dizia Antônio Muxana, querendo ou não, Venâncio Mondlane é considerado como o segundo maior candidato votado, portanto, pertence ao Conselho do Estado, e que ele, querendo como não pode ser menosprezado. Ele não pode ser menosprezado. Portanto, o Chapo tem que chamar o Venâncio Mondlane e conversar com ele para parar com todo este barulho. Não é? Então, o Chapo, presidente Daniel Chapo, tem de ser um pouco mais humilde e chamar Venâncio Mondlane, sentar-se com ele. Claro, Manuel de Araújo disse, segundo ele, que um dos motivos em que o Daniel Chapo não está a chamar Venâncio Mondlane para conversar com ele é que Venâncio Mondlane não reconhece Daniel Chapo como o presidente legítimo. Por isso, ou possivelmente, o Daniel Chapo não o chama para a mesa do diálogo, não é? Mas há que deixar todas essas coisas e tomar aquilo que podemos chamar da humildade política, não é? Humildade política, e chamar o Venâncio Mondlane para o bem-estar tanto da sociedade quanto da sua governabilidade. Porque chamando o Venâncio Mondlane, assim ele pode criar condições para apaciguar os ânimos da sociedade moçambicana e a sua governabilidade ter uma boa visibilidade. Porque se formos a ver, a sua governabilidade não está a ter uma boa visibilidade, não é? Por quê? Por causa dessas manifestações, dessas reivindicações que as pessoas estão sempre a exigir, não é? É verdade que pode-se perguntar, Chapo, mas vou chamar Venâncio Mondlane. O que eu vou negociar com ele? Certamente os dois são homens, os dois são podemos considerar, são líderes que são reconhecidos a nível nacional e pelo povo. Portanto, eles podem encontrar uma saída para que haja uma solução de solução para o povo. É verdade que a primeira ideia para o governo, para que houvesse a negociação, era a verdade eleitoral. Mas, digamos, entre aspas, que a verdade eleitoral foi colocada como encerrada na medida em que o Conselho Constitucional proclamou os resultados no dia 23.
E agora tem que se encontrar um segundo passo para que haja essa paz. E o Venâncio Mondlane já disse que o que ele quer que se faça é que se faça o bem para o povo. Não é? O que Venâncio Mondlane quer é que, havendo diálogo, que este diálogo tem que ir diretamente a benefício do povo. Então, se for isso, se for essa verdade, então nada é mal para Daniel Chapo chamar Venâncio Mondlane e discutir os pontos que essencialmente terão que responder às necessidades do povo. Como dizia Temba, é melhor que chame esse Venâncio Mondlane e lhe pergunte como que você acha que o cimento tem que baixar de preço, que o arroz tem que baixar de preço, que a água não pode ser paga, que as escolas não podem ser pagas, e daí discutir uma ideia para encontrar-se uma saída. Não é? O Venâncio Mondlane, em algum momento, pode estar agindo como Donald Trump. Donald Trump tem um tom muito alto, em que naquele tom ele pretende ter algum benefício, e que o tom dele de falar assusta o adversário geopolítico, e o adversário, quando escuta o tom de Donald Trump, ele diz para não chegar-se ao extremo em que Donald Trump está a falar, então vamos traçar o meio termo. E daí, Donald Trump, se formos a ver, ele está a ter ganhos por causa do tom agressivo que ele tem dado. Quando diz, quero ocupar a Groenlândia, sei lá o quê, muitas promessas, e através daquelas promessas fortes, Donald Trump, se formos a ver, ele tem ganhado alguns benefícios, porque não chega ao extremo em que o tom dele vai, mas acaba encontrando meio termo e acaba ganhando alguns benefícios. É exatamente o que eu vejo com Venâncio Mondlane. Tudo o que Venâncio Mondlane decretou no seu documento, no seu decreto do povo, aquelas medidas todas, não que se sentar com Daniel Chapo, aquelas medidas não vão taxativamente ser tomadas como estão no decreto. Certamente, se sentar, pode encontrar meio termo e para poder satisfazer esta população. Então, se Venâncio diz que o diálogo, as conversações que agora devem ser feitas, têm que ser conversações que afetam diretamente as necessidades do povo, então nada melhor que isso, em que Chapo tem que se humilhar, não é? E chamar o Venâncio Mondlane para poder encontrar a saída e a paz. E certamente, Venâncio Mondlane terá que ser também humilde para não haja esse diálogo. Claro que ele tem sempre falado que está aberto ao diálogo, já não é o Venâncio Mondlane que tem que convidar o presidente. É o presidente agora que tem que convidar o Venâncio Mondlane para sentar à mesa do diálogo e ter esta saída. Se a Frelimo, o partido Frelimo, se o presidente Daniel Chapo, se o governo da Frelimo acha que o que está a acontecer vai terminar hoje ou amanhã, para depois inutilizar o esforço de Venâncio Mondlane ou reduzir a popularidade de Venâncio Mondlane, isso pode não acontecer a curto prazo, não é? Porque pode-se criar uma estratégia de que, vamos ver amanhã, depois de amanhã, se o povo acalmar, pronto, nós não vamos dialogar mais com Venâncio Mondlane. Mas tudo indica que não é isso que está acontecendo. Não é? Tudo indica que não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque o povo, quando sai às ruas, quando são entrevistados, e eles dizem, nós faremos o que Venâncio Mondlane nos disser. Uns, outros não apresentam situações de Venâncio, mas apresentam situações que afetam diretamente a sociedade. Quer dizer, o povo já tomou a conta do sofrimento. Bom, como dizia o analista, o Vitor Pangaia, que Venâncio Mondlane está ao estilo de um professor que está a ensinar aos moçambicanos, jovens moçambicanos, como que Moçambique é, quais são os direitos dos moçambicanos, quais são os deveres dos moçambicanos, o que os moçambicanos devem exigir,
como que é a vida dos moçambicanos e como que essa vida deve ser tomada à dianteira. Então, podemos dizer que Venâncio Mondlane é que nem um pedagogo, não é? É que nem um pedagogo que está a despertar a atenção aos moçambicanos. Então, puxar o tempo pensando que o ânimo vai apaziguar para depois inutilizar Venâncio Mondlane, acho que não é uma boa opção, porque o que está acontecendo? Praticamente Venâncio em algum momento já nem é fã. E a população está aí a bloquear estradas. A população está aí a fiscalizar cada estabelecimento para baixar o custo de preço. Então, acreditamos, ou eu acredito, que se sentarem entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, os dois vão encontrar uma saída. E Venâncio Mondlane poderá sair em público e falar com a maioria da população que efetivamente está a manifestar. E essa manifestação certamente vai baixar. Em um dia, se Venâncio Mondlane tomar o microfone, falar para a sociedade, esta sociedade, estes moçambicanos, os manifestantes, os protestatários poderão sim apaziguar os seus ânimos e isto poderá elevar a governabilidade de Daniel Chapo a bom termo, não é? Então, para terminar, estamos a dizer, primeiro temos que reconhecer a causa das manifestações, que é a verdade eleitoral. Importa referir que a verdade eleitoral é a causa imediata, que suscitou as causas remotas. As causas remotas é o nível de vida que os moçambicanos passam em rigor sem muita necessidade. Não estamos a dizer que não há pobreza, não deve haver pobreza em nenhum país onde não há pobres. Mas, a nosso nível, com os recursos que nós temos, já deveríamos estar a um patamar diferente da que nós estamos. Estas são causas remotas, emprego, ou educação, cobranças, a corrupção. Então, são esses problemas que remotas que surgem agora com o problema que foi a causa imediata, que é a verdade eleitoral. Então, é isto tudo que está a criar tumulto no nosso país. E, portanto, Daniel Chapo tem que ser humilde, humildade política, não é? E chamar o Venâncio Mondlane para se sentar. Ao chamar o Venâncio Mondlane, certamente este diálogo que vai pacificar a população pode beneficiar a população e certamente beneficiar a sua governação. E a sua governação terá uma visibilidade positiva. Então, neste vídeo, eram estes dois pontos que pretendíamos aqui refletir. Agradecemos pela sua presença e pela sua escuta. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.